Bloco 10. Relevo e agentes geológicos. Aula 1. Formas e estruturas de relevo, reforçando a aula anterior. Primeiro, vamos entender o que é o relevo. O relevo nada mais é do que o conjunto de formas que compõem a superfície da Terra. Ele é resultado da interação entre agentes internos, que vêm de dentro do planeta, como o movimento das placas tectônicas, e agentes externos como a chuva, o vento e a água dos rios, que vão modelando essas formas ao longo do tempo. E quando a gente fala em formas de relevo, podemos classificar em 4 tipos principais. Montanhas são aquelas elevações bem acentuadas, com picos e encostas íngremes. Geralmente elas se formam por movimentos tectônicos. Planalto é uma área mais elevada, mas com o topo relativamente plano. Eles surgem principalmente pela ação da erosão que vai desgastando o relevo ao longo do tempo. Planície. Aqui a gente tem regiões baixas com relevo suave, formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelos rios. Depressão. São áreas mais baixas que as regiões ao redor. Elas podem ser absolutas quando ficam abaixo do nível do mar ou relativas quando estão abaixo do relevo vizinho. O nosso território é formado principalmente por planaltos e planícies, com altitudes moderadas. Isso acontece porque o Brasil tem uma geologia bem antiga. Entre as principais unidades de relevo do Brasil, podemos destacar o Planalto Central, que tem grande importância política e econômica, a planície amazônica, que é enorme e está ligada ao rio Amazonas, a planície do Pantanal, famosa por ser uma região alagada cheia de biodiversidade, as chapadas, como a Chapada dos Guimarães, que tem aquele formato mais tabular, como uma mesa, e, claro, as serras, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que influenciam bastante o clima e a hidrografia da região. Resumindo, o relevo é a cara da superfície da Terra. Montanhas, planaltos, planícies e depressões mostram como a Terra foi moldada por forças internas e externas, e entender isso ajuda a gente a compreender melhor o espaço em que vivemos. Aula 2. Agentes internos de modificação do relevo, tectonismo, vulcanismo e falhamentos. Os agentes internos que modificam o relevo da Terra. Sabe aqueles movimentos e mudanças que acontecem dentro do nosso planeta e que moldam montanhas, vales e vulcões? Pois é, esses são os agentes internos, também chamados de agentes endógenos. Vamos começar pelo tectonismo, ou diastrofismo. Basicamente, tectonismo é o movimento da crosta terrestre, causado por pressões internas que acontecem de forma lenta, mas constante. Dentro do tectonismo, a gente tem 2 tipos de movimentos. Primeiro, a epirogênese, que são movimentos verticais da crosta. Ou seja, o solo pode subir ou descer, criando grandes alterações no relevo. Depois, a orogênese, que são movimentos horizontais. É aqui que acontecem os dobramentos e a formação de montanhas, como as cordilheiras. Viu como a crosta não é parada? Ela está sempre se mexendo, e essas movimentações criam paisagens que vemos há milhões de anos. Agora vamos falar do vulcanismo. O vulcanismo acontece quando o magma do interior da Terra consegue chegar à superfície. É assim que se formam os vulcões. Esses vulcões podem gerar montanhas vulcânicas que se formam pelo acúmulo de lava e cinzas, planaltos vulcânicos, quando as erupções cobrem grandes áreas com lava e criam regiões elevadas. Além de mudar o relevo, o vulcanismo ajuda a formar solos férteis e até influencia a atmosfera com os gases que libera. E por último, mas não menos importante,
temos os falhamentos. Falhas são basicamente fraturas na crosta terrestre. Quando elas acontecem, os blocos de rocha se deslocam e isso cria novas formas de relevo. Existem 3 tipos principais de falhas. Normais, o bloco de cima desce em relação ao bloco de baixo. Inversas, o bloco de cima sobe. Transformantes, os blocos deslizam horizontalmente. Essas falhas são responsáveis por vales, fossas tectônicas e outras estruturas geológicas que vemos pelo planeta. Resumindo, tectonismo, vulcanismo e falhamentos são os grandes agentes internos que moldam a Terra lá de dentro. Eles mostram que o planeta está em constante transformação, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. Aula 3. Agentes externos de modificação do relevo, intemperismo, erosão e sedimentação. Agentes externos de modificação do relevo. Primeiro, vamos falar sobre agentes externos, também chamados de agentes exógenos. Eles são responsáveis por transformar o relevo sem precisar ir lá para o interior da Terra. Basicamente, eles trabalham na superfície e são influenciados pelo clima, pelo tipo de rocha e até pela vida que existe no local. Agora, vamos começar pelo intemperismo. O intemperismo é o processo que decompõe ou quebra as rochas. Ele pode acontecer de 3 formas. Intemperismo físico. Aqui a rocha se fragmenta, mas não muda sua composição química. Isso pode acontecer por variação de temperatura, ou quando a água entra nas fendas da rocha e congela. Intemperismo químico. Nesse caso, a composição da rocha muda. Um exemplo é quando a água dissolve minerais da rocha. Intemperismo biológico. Olha que interessante, organismos vivos também colaboram. Raízes de plantas, fungos e até alguns animais ajudam a decompor a rocha. O intemperismo é muito importante porque forma o solo e libera minerais essenciais para a vida. Sem ele, a vida na Terra seria bem diferente. Seguindo, temos a erosão. A erosão é o processo de desgaste e transporte dos materiais do relevo. Isso acontece por causa da água, do vento ou do gelo. Vamos ver alguns tipos. Pluvial, causada pela chuva, que forma sulcos e ravinas no solo. Eólica, provocada pelo vento, principalmente em regiões áridas, formando dunas. Fluvial, ação dos rios, que desgastam margens e transportam sedimentos. Marinha, ação das ondas do mar que podem erodir costas e criar falésias. Vale lembrar, a erosão é natural, mas a ação humana, como desmatamento e urbanização, pode acelerar muito esse processo. E por último, temos a sedimentação. A sedimentação acontece quando os materiais transportados pela erosão se acumulam. Isso pode ser em leitos de rios, lagos, oceanos, e é assim que novas camadas de solo e até rochas sedimentares se formam. Então, resumindo, intemperismo quebra e transforma a rocha. Erosão desgasta e transporta os sedimentos. Sedimentação deposita esses materiais e cria novas formas na paisagem.